Olá, que a paz esteja com você. Esse é o podcast Fazendo Acontecer, os Fazedores da Paz, porque o mundo precisa de paz. E hoje eu estou aqui com um amigo muito especial, que é o Leonardo. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele e sobre a cooperativa de reciclagem aqui de Serquilho, que vem fazendo um trabalho muito especial. E nessa pandemia nós nos aproximamos, começamos a fazer algumas coisas juntos e daqui a pouco a gente vai falar como isso foi especial. Esse programa está sendo gravado também em vídeo, depois você pode ver no www.fazedoresdapaz.com.br e também no meu Facebook, Rony Clayton, tá bom? Muito bem, Leonardo, obrigado porque você está aqui e é uma alegria poder finalmente conversar com você nesse programa, nesse podcast e também nesse vídeo. Eu que agradeço, Rony, o convite. Para mim realmente é muito especial, né? Partindo de você, que é uma pessoa que está sempre procurando ajudar os outros, né? E também, acima de tudo, para poder falar para a população de Serquilho e a todos aqueles que vão, né, ter acesso a esse vídeo sobre a cooperativa de reciclagem de Serquilho, né? Sobre minha vida também, óbvio, eu me sinto honrado em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Leonardo é casado com uma médica. Então a gente vai começar por aí. Porque o Leonardo, pelo sotaque dele, deu para perceber que ele não é serquilhense, né? Então, e ele é casado com uma médica e você também é psicólogo, não é isso? Isso, eu sou psicólogo, formação acadêmica. Então vamos começar daí, do coração. Onde você encontrou a Daniele? Bom, eu começo dizendo que a vida nos prega muitas peças, né? Mas na verdade eu acredito que tudo tem um porém, né? Tem um porquê na vida. Eu sou baiano, né? Residia em Salvador quando eu conheci minha esposa, a Dani, e ela estava de férias na Bahia e nos conhecemos lá. E a partir daí começamos a manter contato. Ela morava em São Paulo, capital na época, né? Desenvolvendo a profissão dela lá, e eu em Salvador. E continuamos mantendo contato. Eu vim a São Paulo algumas vezes, ela foi a Salvador algumas vezes. E a partir daí estabelecemos nosso relacionamento. E depois ela, né, tinha muita vontade de morar na cidade litorânea. Ela me confessou isso depois. Eu até brinco dizendo, então você se apaixonou pela cidade litorânea, não por mim, né? E aí ela foi morar lá em Salvador. O que na verdade é uma ilusão, né? O pessoal que mora na cidade litorânea quase nunca vai à praia, né? Ou apenas aos finais de semana, né? Não é aquela coisa, você vai à praia todo dia ou qualquer hora do dia. Pra né? você ver que eu conheço de Bahia, baiano vai na praia bater um baba. Bater um baba, que é a velha pelada, né? Exatamente. Aqui para o pessoal de São Paulo é a pelada, né? Bater um baba e comer água, né? Comer água. Comer água é beber, né? Tomar uma cervejinha. Só que tem gente que extrapola, toma até demais. Eu conheço a linguajar baiano, né? Eu sei. Muito bem. Então, e aí você conheceu a Dani, casaram, Pois chegaram a morar em Salvador, então? Isso, aí a Dani foi morar em Salvador, e aí começamos a morar juntos, depois formalizamos nossa relação, né? E aí teve outra mudança aí dentro disso tudo. Recebemos uma proposta para ir morar no Pará, na Floresta Nacional de Carajás, né? Pela Vale do Rio Doce, para trabalhar lá. Passamos um ano lá, numa experiência maravilhosa, próximo a uma tribo indígena. Dani trabalhando na área dela, como médica obstetra, né, ginecologista, e eu trabalhando para uma empresa parceira da Vale na minha área, né, na área de psicologia, mas na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né. E após esse ano, lá ficamos grávidos, né, eu costumo dizer assim. E aí eu diria que a essência feminina, o espírito feminino de querer estar próximo aos seus, né, grávida, querer estar próximo à família, nos trouxe a Serquilho. E eu tenho certeza hoje, depois de 5 anos que nosso filho tem, que foi uma decisão acertadíssima, né, ter vindo morar em Serquilho, uma cidade muito aprazível, muito gostosa de se viver. E você fez faculdade aonde? Bom, a minha faculdade, meu curso de graduação foi feito em Salvador, né? Eu concluí lá no Centro Universitário Jorge Amado.
Depois que vim morar em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer 2 especializações, né? Uma na área de terapia cognitivo-comportamental, uma outra na área também de terapia cognitivo-processual. Tem uma formação, não é considerada uma especialização lato sensu, né? Na área de psicologia do esporte. E, enfim, atuei como psicólogo clínico aqui por um bom período, desde que eu cheguei. Depois suspendi os atendimentos, agora estou retomando de novo. E, em meio a tudo isso, alguns outros projetos que eu realizo, e surgiu também a questão da cooperativa de reciclagem Serquilho. Muito bem. Então, eu já entrevistei a Dani Pive, depois eu vou colocar no link lá no fazedoresdapaz.com.br. Eu vou copiar o link da entrevista com a Dani Pive, porque acho que foi umas 2 vezes que eu entrevistei ela. Eu acho que foi. E foi entrevistas muito divertidas, assim. Ela é uma pessoa muito divertida. Então, vamos fazer o seguinte. Então, chegamos aí nesse ponto, que é o ponto principal hoje da gente conversar sobre a cooperativa de reciclagem. Então, vamos começar assim. O que é uma cooperativa de reciclagem? Para a gente fazer uma coisa bem didática. Claro. Então vamos lá. Uma cooperativa, na verdade, pode ser de reciclagem, pode ser de qualquer outro segmento. É a união de pessoas com objetivos em comum, obviamente, e para a realização de alguma atividade, onde todos ali passam a ser uma espécie de donos do próprio negócio, né, com responsabilidades, né, e também seus direitos, né? E, eles são tratados como autônomos, Eles trabalham como autônomos, os cooperados de qualquer cooperativa, eles são autônomos, não existe vínculo empregatício, né, com carteira assinada, 13º, férias, né, apesar que eles contribuem para o INSS, né, para terem essa garantia, de certo modo, mas é uma espécie de trabalho autônomo, Rony. Certo, muito bem. Então, hoje, a cooperativa de reciclagem de Serquilho tem quantos cooperados? Perfeito. A cooperativa de reciclagem de Serquilho, ela atualmente tem 42 cooperados. 42. São divididos, esses 42 cooperados são divididos em alguns segmentos, né? E aí quem acompanha o trabalho da cooperativa, quem já viu o pessoal na rua fazendo a coleta, são 2 caminhões que a cooperativa utiliza para coleta, onde cada caminhão é guiado pelo seu motorista e tem 4 coletadores em cada caminhão. Então, basicamente, 10 cooperados nas ruas fazendo a coleta nos bairros da cidade. Lá dentro, os outros 32 cooperados aproximadamente, eles se dividem em separação, se dividem em esteira, né, que é a parte da separação, e a parte de alimentação da esteira, assim como os prensistas também. Né? Temos uma secretária lá também para fazer toda a parte administrativa, recepção das pessoas, de clientes, uma série de coisas. Então, basicamente, a cooperativa ela se divide nesse organograma. E a cooperativa, obviamente, tem um presidente, precisa ter um presidente e tem um corpo diretivo. Presidência, secretárias, vice-presidente, enfim. É anual ou cada 2 anos? A cada 4 anos. Cada 4 anos. Cada 4 anos. Né? Não precisa trocar tanto, o estatuto já prevê, né? Isso, o estatuto já prevê que é uma gestão de 4 anos, né, para que realmente dê tempo para que esse presidente ou essa gestão consiga emplacar um trabalho, eu diria, sólido, né? Porque quando se fala em cooperativa de reciclagem, e aí a gente vai entrar nesse assunto, eu imagino, as dificultadores são muitos, né? E também assim, né? Se é uma diretoria anual, quando o cara aprender quais tipos de material reciclável, já chegou um ano, né? Então tem que aprender todo o processo, tudo isso, né? Verdade. São muitos processos, né? Apesar de parecer simples, não é só simplesmente coletar o material na rua, levar para dentro do galpão e ponto final. Não, são vários processos que se dão dentro dessa cadeia aí que torna-se às vezes até complexo. São 42 cooperados, são 42 famílias ou tem parentes trabalhando? Alguns poucos parentes, né? A gente sempre opta por tentar não colocar
pessoas do mesmo parentesco, para que dê oportunidade a outras pessoas que também estão numa situação, às vezes, de vulnerabilidade social, tenham a oportunidade de trabalhar e ganhar algum dinheiro para o seu sustento. Né? Então, se a gente parte da ideia que, às vezes, a gente coloca mulher e marido lá, são duas rendas dentro daquela casa, mas eu estou, às vezes, tirando de uma casa que ninguém está trabalhando. Não tem renda, né? Ninguém está trabalhando. Uma coisa me deixou muito assustado, porque, assim, é um trabalho braçal, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Eu vi lá a esteira, eu vou colocar as fotos também que eu fiz lá, depois lá no fazedoresdapaz.com.br, e é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, exaustivo, fica em pé a maior parte do dia, tal. Aliás, não tem trabalho sentado, né? Não só tem do motorista, sentado, né? Só a secretária fica uma parte do dia sentado, mas como é uma cooperativa e todos são donos do negócio, quando não tem trabalho no escritório, ela também vai para a esteira ajudar na separação de material. Então não tem privilégios, Não né? existe privilégio. Não tem privilégio. Então é um trabalho difícil e o Leonardo me falou que tem uma média de 400 currículos lá à disposição e o pessoal levando, querendo trabalhar. Pasmem vocês, algo em torno de 400 currículos enviados tanto por empresas que querem também dar oportunidade às pessoas se recolocarem no mercado de trabalho, como também pessoas que vão lá, se prontificam em lá e entregam os currículos. Né? Infelizmente, óbvio que seria do meu desejo, da minha vontade, poder atender todos, mas a gente sabe que não dá. Não tem como inflar demais o quadro de cooperados, porque, obviamente, a renda cairá bastante. Né? Então, porque assim, isso tem que ficar claro, né? Se vendeu 100 mil, divide por 42. Perfeito. Só que se vender 30 mil, divide por 42. Se vender 10 mil, divide por 42. E tem um porém, tem uma situação. Eu costumo dizer, a matemática, de certo modo, é simples, porque lá é receitas, que são as entradas, o que entra com venda de material, e é a única forma de ganho da cooperativa, é a venda de material, menos despesas, que existem despesas, como uma empresa qualquer, né? Por exemplo, conserto de maquinário, compra de produtos de limpeza, uma série de despesas que existem. Após isso, receitas menos despesas, o que sobra é dividido igualitariamente entre os cooperados. A cooperativa tem um CNPJ próprio, mas a prefeitura ajuda em que nível é a ajuda e competência da prefeitura? Perfeito. Muito boa a sua pergunta, Rony. Inclusive, para a gente esclarecer para quem está nos assistindo aqui de Cerquilho, a cooperativa de reciclagem ela tem um CNPJ próprio, tá? Ela é enquadrada como uma cooperativa, paga alguns impostos como cooperativa, tá? Mas o que ela tem com a Prefeitura Municipal de Cerquilho, já estabelecido em gestões até anteriores à atual... por falar nisso, vamos fazer um parêntese? Sim. Quantos anos tem a cooperativa? Perfeito. A cooperativa completou em janeiro desse ano 16 anos. Então, agora pode ir. 16 anos. Né? É um adolescente, a gente pode dizer assim. Então, assim, o que foi estabelecido entre cooperativa, quando alguns catadores informais da cidade de Cerquilho, né, começaram a se organizar, a procurar o poder público, foi uma espécie de convênio. Uma espécie não, foi um convênio onde o galpão é cedido pela prefeitura para que o trabalho de separação, prensagem, enfim, organização seja feito, assim como o comodato dos caminhões, né, e o fornecimento dos sacos verdes. Tá? Então, os caminhões que as pessoas veem aí fazendo a coleta, eles não são da cooperativa, eles são da Prefeitura Municipal de Cerquilho. Né? Nós utilizamos. A prefeitura fornece o combustível semanal para que esses caminhões possam rodar e fazer a coleta. Né? Assim como os sacos verdes, que é distribuído para a população, também é comprado e distribuído pela Prefeitura Municipal de Cerquilho. E isso está dentro do decreto, né? Ou melhor, dentro do convênio. Né? Assim como existe também um decreto municipal onde é estabelecido que todo o lixo reciclado da cidade de Cerquilho, né, dentro dos sacos verdes, é de propriedade da cooperativa de reciclagem de Cerquilho. Né? Então, assim, a partir do momento que a cooperativa presta esse serviço, de algum modo, para a cidade de Cerquilho, ela tem também esse respaldo jurídico, através de um decreto, onde, obviamente, dá garantia a ela para que ela possa sobreviver, porque ela sobrevive única e exclusivamente da coleta e venda desse material.
Isso é uma coisa muito importante e eu confesso que eu tive um pouco de preconceito quando eu vi uma postagem falando assim, tem catadores clandestinos pegando o lixo, o material reciclável do saco verde. Aí eu falei assim, como assim clandestino, né? Aí depois que eu fui entender, então isso, vamos esclarecer. Existe um decreto municipal, a prefeitura compra o saco verde. Então o que ela fala? Cooperativa, então é mais ou menos assim, né? Vamos usar uma linguagem que o pessoal entenda. Cooperativa é o seguinte, eu vou te dar o caminhão, prestar o caminhão, né? Vocês vão cuidar do caminhão, eu vou dar o saco verde, vocês distribuem o saco verde, tudo que tiver dentro do saco verde é exclusivo da cooperativa. Perfeitamente. É isso que eu não entendia. Aí quando você me explicou isso, e agora eu tinha me esquecido dos decretos. Então o que acontece? Quando você vê alguém mexendo lá no saco verde, retirando material, porque é isso que acontece. Ontem mesmo eu vi uma pessoa retirando latinha. Latinha que tem um alto poder, é uma das coisas mais nobres. Valor agregado, né? É um dos mais nobres, né, na reciclagem. É um dos materiais mais nobres, é um metal, né? Alumínio, na verdade, né? Tem um valor agregado de venda bom, consideravelmente bom, dentro dos produtos recicláveis, dos materiais recicláveis que são coletados. Então, isso é uma coisa importante. Presta atenção, você que é de Serquilho, você também que é de outros lugares. A cooperativa fornece para você o saco verde. Aliás, o saco verde é uma polêmica, né? Grande polêmica, vamos falar sobre. Faltou saco verde, o pessoal fica bravo, cadê meu saco verde? E tal. E aí a cooperativa sobrevive disso. São 42 famílias, 40 famílias aproximadamente, que sobrevivem desse material. Quando você coloca lá o material e vem uma pessoa e retira, e aí ele vai vender por qualquer valor, né? E tira da cooperativa essa possibilidade, né? Então, por mês, quantos quilos vocês vendem de latinha, em média? Pasme você, numa cidade como Serquilho, que tem algo em torno de 50 mil habitantes, né? E as pessoas são muito afeitas, gostam muito de fazer um churrasquinho, um fim de semana, durante a semana, consomem muita cerveja, tem muitos bares, né, e tal. Atualmente, não. Eu diria que há 2 anos a gente não consegue vender mais que 1 tonelada de lata por mês. Não consegue? Não consegue, né? Entre 700, 800, no máximo 900 quilos. E, só para você ter uma ideia muito básica sobre a latinha especificamente, para se chegar a 1 quilo de latinha, né, amassada, né, eu diria, ou até não amassada mesmo, para chegar a 1 quilo é preciso ter aproximadamente 70 latinhas. É bastante. Bastante. E quase não chega a latinha lá, né? Porque 700 quilos é bastante, mas a produção é muito mais, né? Muito mais, né? Imagine você num churrasco, basicamente, uma ideia muito rápida aqui, num churrasco com 10 pessoas, né? 10 homens que bebem, né? Porque as mulheres bebem menos, com certeza. Mas imagine se cada um num churrasco de meio-dia às 5 da tarde tomar apenas 10 latinhas, ou tantas latinhas, né? Seriam 100 latinhas só num período ali. Eu estou falando de uma residência com churrasco. Imagine centenas de residências, né, acontecendo isso. Então, Rony, é muito bom você esclarecer isso, porque é o seguinte, mas o lixo está aí, o lixo é para todos. Eu não diria nem lixo, eu chamo de resíduo sólido, né? Quando se fala de material reciclado. Então a cooperativa está querendo proibir as pessoas a sobreviverem, a ganharem dinheiro. Não, essa não é a ideia da cooperativa. A cooperativa gostaria, sem dúvida nenhuma, de abraçar todos esses catadores individuais, eu diria, catadores solitários que tem na cidade, para que todos pudessem ter uma renda. A gente sabe que o país já vem de longas datas atravessando um problema econômico muito grande, né? A gente sabe da exclusão de postos de trabalho que tem existido ao longo dos tempos e cada dia será mais intenso isso. A pandemia tem mostrado isso e vai mostrar mais ainda. Já é 1.200.000 empregos formais perdidos. Né? Pois é. E, assim, agora, a grande questão é a seguinte. A gente começou a fazer um mapeamento na cidade, quando iniciamos o trabalho lá, e percebemos que é o seguinte, não era só seu Joãozinho ou Dona Maria
que apenas catava a latinha ali. Às vezes vinham na calada da noite ou da madrugada, ou no primeiro horário da manhã, caminhões, caminhonetes de outras cidades simplesmente passavam numa rua e faziam limpeza, levavam todos os sacos verdes, né? E aí, quer dizer, sem compromisso com a cidade, de certo modo, porque às vezes eles rasgam os sacos, sujam as calçadas dos moradores, né? Não tem o comprometimento de limpar isso, catar, e esquecem que a cooperativa tem uma carga horária diária de trabalho, paga imposto, tem uma organização para o funcionamento, e esses 42 cooperados estavam ficando prejudicados. Então, através de uma solicitação desses cooperados, tá, uma reivindicação, a gente começou a fazer um mapeamento disso e procurou o poder público, através do prefeito municipal, e também da Guarda Municipal, que nos ajuda bastante nisso, né, dentro das possibilidades que eles têm. Isso é uma coisa maluca, né? Ver o nível que chega, ver um caminhão de fora fazer a coleta, porque aí é fácil, né? Porque isso é uma coisa bonita de Serquilho. Você que não é de Serquilho, entenda o procedimento. Você recebe um saco verde e aí no dia marcado você coloca o material reciclado lá na sua calçada. A cooperativa vem, recolhe e deixa a quantidade de saco que você usa. Então, normalmente chega lá, se tiver, a gente aqui usa bastante na igreja quando tem festa. Sim. Então, se coloca lá 3 sacos, normalmente eles deixam 3. Normalmente deixa os 3. Normalmente deixa os 3, né? Então, na minha casa usa mais, então, sua casa que usa 3 na semana, ele vai deixar 3 sacos verdes lá. E aí o cara vem de fora já com o materialzinho ali mais ou menos separado, limpo e tal, e aí fica fácil, né? E aí o que aconteceu? Veio a pandemia e coronavírus. O que aconteceu com a venda, com a coleta? O que aconteceu? Perfeito. Bom, primeiro aconteceu o seguinte, com a pandemia, a priori, a cooperativa ficou em dúvida se o serviço funcionaria ou não, né? Porque algumas a cidade de São Paulo, por exemplo, parou, e a prefeitura está dando, acho que, R$ 1.200 ou R$ 1.400 para todos, e parou a coleta. Isso. A cidade de São Paulo está fazendo isso com as cooperativas cadastradas, né? Que eles conseguiram fazer cadastramento, né, dessas pessoas. Então, assim, a gente não sabia, a princípio, se o serviço funcionaria, como muitas cidades aqui da região e até de longe, que a gente andou pesquisando, suspendeu imediatamente o serviço de coleta. Por quê? Porque através do receio e até medo das autoridades, né, de que pudesse ser um meio de contágio, né, para os cooperados, de certo modo. Então, a princípio, em algumas cidades foi suspensa. A gente optou por continuar fazendo, tomando todos os cuidados necessários, como utilização de luvas, máscaras, álcool gel. A máscara está aqui. Estamos aqui com máscaras, né? gel. Mantendo a distância razoavelmente dentro do permitido. E, enfim, Rony. E aí, bom, aí o impacto econômico pôde ser percebido até mesmo num segmento que a gente não imaginou que aconteceria a diminuição de material, mesmo sabendo que o poder de compra das famílias caiu, diminuiu. Né? Porque muita gente está em casa sem poder trabalhar, muita gente perdeu emprego, enfim, muitos patrões aí com dificuldades em pagar salário, a gente sabe disso. Então, estamos vivendo esse momento delicado. Mas o que aconteceu? Imaginávamos que, com o isolamento social, né, a quantidade de material aumentaria consideravelmente. E o que foi visto após os primeiros, eu diria, 30 dias de isolamento social de pandemia, não foi bem isso. Pelo contrário, foi uma diminuição de 20% a 30% da quantidade de material de reciclados na cidade de Serquilho. Né? E eu digo aqui, parabenizo a cidade, porque os moradores, acima de tudo, porque é uma cidade que as pessoas compram a ideia da separação do material. Óbvio que ainda tem muito a melhorar, sim, mas as pessoas compram a ideia. E aí, o que aconteceu? Como é uma cadeia produtiva, de certo modo, os compradores de material da cooperativa de reciclagem, né, eles começaram também a ter dificuldades, tanto na logística, para vir buscar o material, e eles só pagam após a retirada do material, né, como também no prazo de pagamento da compra desses materiais. Porque eles também estavam deixando de receber das indústrias que compram na mão deles, né? Então, porque a indústria parada, então a cadeia toda perfeito. foi afeta a cadeia por completo.
E nós não ficamos fora dessa também, de sermos atingidos nesse aspecto. E, obviamente, adotamos estratégias lá, né, de todos os tipos, onde a gente tem parceria com alguns compradores de longa data, né, e para que assim minimizasse o máximo possível esse impacto na Cooperativa de Reciclagem Cerquilho, na Recerc. E aí, obviamente, vimos também a necessidade, com a diminuição de material, a diminuição da receita, né, dos ganhos da cooperativa, tentar desenvolver campanhas de coleta de alimentos e de outras coisas, roupas, para os cooperados da Cooperativa Cerquilho. E aí, eu sempre exalto realmente a sua presença. Você surgiu num momento muito bom na vida dos cooperados. Fiquei extremamente feliz em ter lhe conhecido. Né? A pandemia, apesar de muita gente estar achando que separa, a pandemia une muita gente. Né? E aí, resumindo, a gente vem desenvolvendo esse trabalho de coleta de cestas básicas através das suas lives, realmente, e outras pessoas também doaram, alguns empresários que doaram optaram por não divulgar o seu nome, a gente respeita isso, como outras pessoas que também doaram, a gente fez lá na página do Facebook agradecimentos para essas pessoas, né? Enfim, então, basicamente, a realidade da cooperativa antes da pandemia era uma, durante a pandemia está sendo outra, né? Mas não paramos de trabalhar. Isso é muito legal. O que aconteceu foi assim, eu estou fazendo uma live diária no Facebook, só não de sábado, eu me dei folga no sábado, e chegou no meu WhatsApp, da Ana Paula Benetton, um pedido lá, um print do seu pedido no Facebook. E aí eu olhei aquilo e falei, bom, e na verdade eu nem estava associando a sua figura, que a gente já se conhecia, né? E com a Recerc, eu não tava associando essa. Entendi. Não estava associando. Depois que eu me lembrei que a Dani me falou sobre isso, tal. E aí sem nem saber nada, eu liguei para ele e falei, vamos fazer o pedido aqui e tal. E já conseguimos ali, primeira vez, acho que 24, depois 30, né? Uma coisa assim, né? Mais ou menos isso. Então conseguimos isso aí. E agora eles já receberam 2 meses, né? Hoje é dia 29. Dia 29, então segunda-feira você quer entregar as próximas? Supostamente segunda-feira, mas ao longo da semana também, né? Que é supostamente até o 5º dia útil do mês a gente faz o pagamento lá. Mas isso aí no decorrer da semana. Então, eu quero ver se a gente solta esse vídeo ainda hoje ou amanhã. E quantas já tem? Temos atualmente algo em torno de 22 cestas. 22 cestas. Falta 20 supostamente ainda. 20 cestas. Então falta 20 ainda para a gente poder chegar nas 42, porque esse período de 3 meses, o comércio já reativando, tudo deve... Né, aqui em Cerquilho o comércio já está reativado a partir de... Acho que hoje já, né? Já tá, a partir de hoje, mas formalmente 1º de junho, né? 1º de junho, né? Então... O governo manteve 3 meses de auxílio emergencial e tal, então a gente também colocamos aí esse alvo de 3 meses fazer isso, né? Então, se você quiser ajudar a gente com com mais uma cesta básica aí, vai ser bem legal você ajudar. E também tivemos essa alegria, ontem eu tive lá numa videoconferência com o Paulo Scaff, do SESI, né? E o SESI está oferecendo 40 quentinhas lá para a Recerc. Isso realmente foi uma bênção, sem dúvida nenhuma, porque os cooperados eles levavam o almoço deles, alguns pediam marmitas, né, diárias lá, e enfim, e isso obviamente impacta no orçamento pessoal de cada um, né? E com essa doação aí do SESI, que Rony realmente fez esse intermédio muito importante, muito bom, esse mês de maio nós pudemos fornecer aí 40 marmitas diárias para eles e foi uma alegria tremenda para todos. Muito legal. E eu fui lá, eu não vou falar surpresa aqui no vídeo, mas semana que vem vai ter uma surpresa. O programa vai ter uma redução drástica, porque... estão servindo 230 mil cestas por dia, o SESI. Marmitas. Eu falei cesta? Então, desculpa. O SESI está oferecendo 230 mil cestas. De novo.
O SESI está oferecendo 230 mil marmitas por dia. E no mês de junho vai cortar pela metade. Certo. Serão 100 mil. Mas vai ter um ajuste aí, né? Então, não sabemos como vai ficar aqui em Cerquilho, mas alguma coisa deve manter, mas não sabemos ainda quando. Mas vai ter uma surpresinha aí que o governo não, né? O SESI, né? Tá providenciando. Mas é uma coisa boa, né? Sem 30 dias, nenhuma, né? Eu acho que todo benefício, toda doação que possa existir de quem quer que seja, poder público, privado, sociedade civil de um modo geral, para pessoas que desempenham um trabalho de extrema importância, eu costumo frisar muito isso, Rony, de extrema importância não só para o meio ambiente, né, mas para a cidade de um modo geral, né, para a reeducação das pessoas no aspecto de separação, né, eu acho que precisamos valorizar esses profissionais, precisamos valorizar essas pessoas. Hoje já são aproximadamente 1 milhão de catadores de material reciclado no Brasil, né? Enfim, é uma massa grande. Uma massa enorme e que movimenta, acredite ou não, bilhões de reais por mês. Ah, sim, muito dinheiro. Bilhões de reais por mês. Então, vamos tentar fazer um trabalho assim de informação. Por exemplo, eu me lembro que durante muito tempo se falava que isopor não era material reciclável. E você me falou que é. Perfeito. O isopor é um material reciclado. Né? Hoje vocês... Ele é, assim, importante dizer, não o isopor que chega contaminado com restos de alimentos e tal. Esse não vai ter serventia. Tá. Esse provavelmente não, 100% de certeza vai para o aterro sanitário. Tá? Mas o isopor, desde um eletrodoméstico que você comprou e chegou, até mesmo aquelas bandejinhas de alimento, de legumes, que às vezes você compra no supermercado, né? Passou uma água, tirou qualquer resquício de alimento, ele passa a ser um material reciclado. Então, porque eu jogava isopor, jogava no lixo preto, porque eu sempre falaram que não era reciclável e agora é. Outra coisa também que eu vi lá bastante, caixinha de leite. Perfeito. A caixinha Tetra Pak, né, que a gente chama, né? Ela é um material que assim tem muita quantidade. A indústria Tetra Pak faz um trabalho de logística reversa. O que é isso, rapidamente falando? Ela coloca no mercado, mas ela também tem que trazer, né, quando é consumido esse produto, para dentro da fábrica, da indústria, novamente. E volta a virar outra caixinha Tetra Pak? Para ser reciclada e virar um outro material. Às vezes não vira nem uma caixinha, mas vira uma telha, vira outros tipos de materiais extremamente benéficos, né, para a sociedade, de modo geral. Então, a caixinha também é uma quantidade muito grande que chega lá. As pessoas consomem bastante leite. Outra coisa importante que eu não sabia, e muita gente não sabia, e que tem um alto valor agregado na cooperativa, é o óleo de cozinha. Né? Eu não sabia disso, eu não sabia que a RESEC aceitava o óleo de cozinha. Então, fale sobre o óleo de cozinha. Perfeito. Pois é, inclusive depois até da sua live, aumentou consideravelmente a quantidade de óleo de cozinha que lá na cooperativa tem chegado. Quanto que aumentou? Aumentou algo em torno de 60%. Então quer dizer que eu tenho uma comissãozinha lá. Sem dúvida nenhuma, principalmente paga pelo cara lá de cima. Mas assim, Rony, o óleo de cozinha ele é um produto totalmente reciclado, né? Ele é utilizado pela indústria para fazer sabão e uma série de outros produtos. Minha sogra faz sabão. Excelente, tá vendo? É disso que precisamos, mentes empreendedoras, né? Mas enfim, então o óleo de cozinha, ele, para você ter ideia, 1 litro de óleo de cozinha, né? Dispensado de modo errado na natureza, ele contamina até 25 mil litros de água de um lençol freático. Né? Eu fiz uma pesquisa aqui em Cerquilho, nós temos aproximadamente 14 mil residências cadastradas no município. Se fizermos uma conta básica, né? Se cada casa, cada residência dessa cadastrada consumir 1 litro de óleo por mês, né? E repassar esse óleo utilizado para a cooperativa, né? Teríamos 14 mil litros de óleo por mês. Claro que nesse processo todo se perde muita coisa e tal, mas a quantidade seria
extremamente boa, extremamente positiva. Então vamos falar como que a pessoa pode descartar o óleo de cozinha para chegar na Resec. Perfeito, excelente pergunta. Então você que está me ouvindo agora, é muito fácil. Você utilizou o óleo, ele não tem mais serventia para você, você pode utilizar qualquer recipiente, como uma garrafa PET, uma garrafa de leite, ou, enfim. Né? Não dá para ser em saco plástico porque tem o perigo de rasgar e aí contaminar todo o saco verde. Né? Mas você pode utilizar numa garrafa PET, colocar esse óleo lá, lacrar bem lacrado, colocar no saco verde e ele chegará à cooperativa e lá será dado o encaminhamento correto. Então isso é muito bom. Então o óleo de cozinha, faça isso porque você ajuda muito a Resec, tá bom? Então se tiver ali 2.000, 3.000 litros por mês de óleo, vai ser um ganho muito grande, muito grande. Antes da gente fazer essa divulgação, quantos litros que vinha? A gente estava vendendo na casa dos 200 e poucos litros, chegamos a vender quase 900 litros no último mês. Quase 900? Quase 900. Olha aí, gente, de 200 para 900. Eu tenho uma comissão... Aliás, aumentou muito mais do que 60%, né? Se fizermos a porcentagem disso aí. Então, olha aí. Então, faça isso. Então, coloque lá o óleo de cozinha no saco verde. Depois, quando acabar aqui, vamos fazer um videozinho curto só dessa informação para melhorar ainda mais a nossa ação lá. Uma coisa importante que eu tenho visto, alguns lugares de festa, então o cara faz a festa no final de semana, eu vi e eu liguei para um representante desse salão, quando eu vi isso acontecendo, faz 1 ano e meio mais ou menos, na segunda-feira de manhã, todo o lixo da festa, garrafas, latinhas, tudo estava no saco preto e foi para o aterro. É uma grande pena. Dói no coração saber disso, mas sabemos que muita gente ainda não tem a consciência, né, do descarte correto dos materiais. Sabemos que às vezes as pessoas também não querem ter um pouco de trabalho e, obviamente, se as pessoas não se engajarem, né, nesse processo de separação do material reciclado, né, as coisas se tornarão muito piores para o planeta de modo geral. Mas esse é um outro assunto. Mas, uma das coisas que eu tenho feito é assim, por exemplo, aqui na igreja a gente recebe pessoas de fora. Então, quando vem um grupo grande de fora, primeira coisa, ei, presta atenção aqui no tio, ó, saco verde, material reciclável, saco preto, tal. De vez em quando a gente pega aí um pessoal e começa a tirar dali e devolver porque esqueceu, porque o pessoal de fora não tem essa mentalidade, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que às vezes a gente vê, eu pessoalmente já vi pessoas que vêm de fora, que alugam chácaras aqui no município, e obviamente a gente escuta o feedback do pessoal do caminhão que faz a coleta, de que deixou tudo lá em outros sacos, que misturou comida, né, ou seja, material orgânico com reciclado, enfim. Então, essa é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante. Temos muito a melhorar ainda sobre a conscientização nessa questão da educação, da separação do material de forma correta. Mas, respondendo aí a sua pergunta, pois é, então assim, eu costumo dizer o seguinte, Rony, sobre o saco. Se você não tem um saco verde, por qualquer motivo que seja, porque naquele dia você não colocou o seu material e, consequentemente, o pessoal não jogou um saquinho verde na sua casa, se o pessoal jogou, deixou no portão, às vezes passa alguém e pega, às vezes rouba esse saco verde. Você sabe que minha mãe morava numa casa que o cara roubava o saco verde dela toda semana. A gente já viu de tudo assim, que você possa imaginar. Às vezes tem casa que tem cachorro, mas não tem, por exemplo, uma placa avisando que tem cachorro, o coletador passa rápido na rua, óbvio, porque o trabalho é muito dinâmico, joga o saco verde ou 2 sacos verdes e o cachorro dilacera o saco. Quando o dono chega em casa, nossa, né? Enfim. Mas eu costumo dizer o seguinte, nós temos saco verde em quantidade suficiente para abastecer a população de Cerquilho. Óbvio que dentro da coleta, do processo de coleta, às vezes esquece-se de uma casa ou outra, né, que a gente tem trabalhado incansavelmente na educação nesse sentido dos cooperados, para que eles não esqueçam, eles realmente valorizem cada residência, não importa o bairro,
Porque tem gente que diz, o pessoal do centro recebe saco verde, mas o pessoal do Jardim Aliança não recebe saco verde. Não existe privilégio, não existe discriminação com bairro nenhum. A cidade é única, o mesmo material reciclado que é separado no bairro do centro é separado no Jardim Aliança ou em qualquer outro bairro também. Tá? E agora uma pergunta que surgiu na minha cabeça, negócio da festa. Se eu vou ter uma festa, eu vejo o caminhão, eu posso pedir 5 sacos, 6 sacos para minha festa? Sem dúvida nenhuma. Posso pedir. Às vezes, obviamente, porque a gente percebeu também, nesse período todo de mapeamento de uma série de questões, muita gente pedia uma quantidade enorme de sacos, né? E estava, pasme você, vendendo sacos verdes. Né? Estabelecimentos comerciais, nós costumamos dar, às vezes, mais de 30, 40, 50 sacos, por conta da quantidade de material que eles produzem, e a gente depois descobriu, através de denúncia e até mesmo situações que a gente presenciou, de pessoas que estavam vendendo. Colocando para vender o saco. Colocando para vender. Né? Então, assim... Também, assim, o saco também, depois que ele vai para lá, ele vira material reciclável também. Sem dúvida nenhuma. Ele é reaproveitado e vendido como material reciclado. Tem um valor agregado muito baixo, sem dúvida, mas a gente tenta não perder nada. Tudo que é possível, a gente tenta vender para a indústria de reciclagem. Muito bem, então, Leonardo, para a gente ir chegando no final aqui, a gente fez uma coisa muito legal. Vocês sabem que a maioria que me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de fotos, né? Sim. E na primeira semana a gente fizemos umas fotos lá, na primeira entrega de cestas, e depois na segunda entrega eu levei as fotos impressas, uma quantidade de fotos impressas. Eu vou colocar aqui lá no fazedoresdapaz.com.br, e fizemos umas fotos artísticas e tal. O impacto foi muito legal, né? Muito legal, muito legal. Assim, primeiramente, assim, você está de parabéns pelo fotógrafo que é, né? As fotos foram muito boas, foram fotos onde a maioria dos cooperados não pousaram para essas fotos, eles foram pegos de surpresa, né, nessas fotos, e isso é o mais legal, esse olhar do fotógrafo, né, de ter aquela percepção ali no momento de tirar foto. E teve um impacto muito positivo, porque muitos deles puderam se ver sobre outra ótica. Né? Autoestima, né? Então, isso ajuda a melhorar na autoestima deles, ajudou a melhorar na autoestima deles. Isso possibilitou para eles, oportunizou para eles, né, ver as suas belezas e as suas imperfeições, como todos nós temos. Lógico. Né? E, assim, foi muito legal. E estão esperando as próximas que estão sendo reveladas aí, né? Vamos ver se semana que vem a gente já leva as próximas aí, deixar preparado. Muito bom mesmo. E a gente está colocando no Facebook, né, da Resec. Perfeito. Então, começamos uma campanha na página do Facebook da cooperativa, que eu aproveito aqui para falar, que é Cooperativa de Reciclagem de Serquilho. Tá? É o nosso Facebook. Nós não temos Instagram ainda, estamos pensando aí um modelo de Instagram. O Rony tem também nos ajudado nisso. E lá estamos apresentando para a sociedade serquilhense, para as pessoas que lá trabalham, homens e mulheres, né? São pessoas trabalhadoras e têm nome, têm problemas, têm medos, têm alegrias, têm time de futebol, né? Enfim, são seres humanos como todos nós. É isso aí. Muito bem, então, Leonardo, deixa a sua dica aí para quem está assistindo. Eu costumo falar assim, 30 segundos para você dar uma dica matadora ali. Bom, a dica matadora que eu dou para as pessoas é que a cooperativa de reciclagem de Serquilho, ela não existiria sem a população. Assim como, se a cooperativa de reciclagem não existisse, a população também sofreria bastante, né? Então, eu acho que a dica principal é: seja amigo da Recerc, seja parceiro da Recerc, né, em todos os sentidos, porque a partir do momento que você, morador de Serquilho, se engaja, que nós nos engajamos, né, em fazer uma separação correta dos materiais, em respeitar o horário da coleta, né, em colocar, mesmo não tendo saco verde, em outros sacos, e pode aí afixar o nome lá reciclado através de um papel, a gente está contribuindo não só para o meio ambiente, a gente está contribuindo simplesmente para a economia do país, a gente está contribuindo para a melhoria de vida dessas 42 pessoas que estão lá. Então, a dica matadora que eu posso dar é essa: seja amigo da Recerc, seja parceiro da Recerc, né, e entenda que a Recerc tem o maior prazer e satisfação em estar fazendo o que faz pela cidade de Serquilho. É isso aí, pessoal. Esse é o podcast, e hoje também em vídeo.
aqui do fazedoresdapaz.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e você pode acessar o nosso site e ver os outros episódios. E lembre-se, viva em paz. Fique em casa se puder, use máscara, álcool gel, né? Mas também, se precisar trabalhar, e todos precisam, faça de modo consciente. É isso aí, muito obrigado.